Bom, Marcelo Paz. Bem, boa noite a todos e todas. A gente vem, nesse momento, em nome da transparência, passar para a imprensa, passar para o público em geral, sobre a situação do José Martínez, né? Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele, e quando houve o retorno com uma lesão. E a gente conversou internamente, né, diretoria, departamento jurídico, departamento médico, todos, de que medida deveria ser tomada, e se entendeu de fazer um acordo, né, a busca de um acordo amigável que está em tratativas finais. O Corinthians teria possibilidade, tinha fatos, tinha matéria para fazer uma rescisão indireta, de fazer realmente um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável, por algo conversado, entendendo o lado humano também no jogador, né, que vai ter que passar por uma cirurgia, entendendo um legado que ele deixa no clube também, né, conquistou títulos no clube, quando esteve aqui honrou a camisa, porém a questão disciplinar está acima, o clube não poderia deixar passar batido uma situação como essa, que realmente vai ao encontro, né, vai contra o que a gente pensa, né, o clube como um todo, de comportamento, de conduta, de como honrar as cores do Corinthians. Então, se decidiu por um acordo que está em tratativa final, né, está minutando, mas já conversado entre as partes de se fazer um acordo, e o Martínez encerrando o seu vínculo com o Corinthians dessa forma, desejando boa sorte a ele, boa recuperação. Vamos dar assistência na cirurgia dele. A cirurgia dele vai ser acompanhada pelo Corinthians, pelo nosso departamento médico, para que logo depois ele inicie a sua recuperação e o quanto antes possa voltar a jogar futebol, porém em outro clube. Então, a gente julga ser importante fazer essa fala, fazer esse esclarecimento, para que não fiquem dúvidas sobre qual a conduta do Corinthians neste caso. Obrigado, Marcelo Paz. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior. Vamos lá, agora sim, inicia-se a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Boa noite, Dorival. Aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que você vai comentar bastante sobre o jogo, mas o torcedor chega para a partida e não tem o Breno Bidon e não tem o André Luiz. Se você pudesse atualizar com relação à situação desses dois jogadores e o quanto você perde sem o meio-campo que você teria pensado de uma forma e quanto você perdeu sem o Bidon e sem o André Luiz também, e quanto tempo você pode ficar sem esses atletas. Obrigado. Bom, é difícil você ter um parâmetro assim. Eu espero que o mais rápido possível. Acredito que dentro de mais talvez aí uma semana, máximo 10 dias, nós os tenhamos em condições. Não é fácil. Eu apontava agora que nós recebemos, né, estamos recebendo o Alan, depois de uma negociação bem difícil, bem complicada, em que nós temos que valorizar muito o departamento de futebol do clube, na figura do Marcelo, do Renan Blois e também do presidente, que não mediram esforços para poder fazer com que a nossa equipe, mesmo sem investimentos, buscassem reforços pontuais, e isso tem acontecido, e de repente, de uma rodada para outra, você acaba ficando sem Caio César, sem Martínez, como aconteceu e desde o início, agora André, Bidon, ontem sem Charles, inclusive no treinamento, Alan, que chegou, fez apenas 30 minutos de trabalho, já se dispôs, já se colocou em condições de poder estar em campo. Então, assim, as dificuldades são muito grandes no dia a dia. Tivemos problemas com Bahia também, garoto da base, que poderia estar hoje no nosso grupo. Charles era uma incógnita, mas graças a Deus alcançou uma recuperação. Então é para vocês verem que quando a gente fala de ter um elenco um pouco mais composto, é em razão de tudo isso que nós passamos, e não será diferente daqui para frente. Nós teremos, com certeza,
dificuldades na montagem, na recomposição de um time para o outro, de uma quarta para um domingo, de uma quinta para um domingo. E isso, infelizmente, é o que vai acontecer com muitas equipes dentro do futebol brasileiro, em razão dessa mudança que aconteceu e que nós entendemos, benéfica a todos, porém que vai levar um tempo para uma adaptação completa de todos nós. Não, eu estou colocando os dois na mesma condição. Dorival, boa noite. Aqui, Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria saber se o Alan é aquele primeiro volante que você pedia para a reserva do Ranielli, ou para disputar a posição com o Ranielli, ou se ele é um segundo volante, você ainda precisa de um primeiro volante. E também se você já conheceu um pouco mais do Zacarias, que na última coletiva você falou que não conhecia muito dele. Eu acho que com relação ao Zacarias, a gente vai conhecendo aos poucos. É um jogador que está ainda num processo readquirindo uma melhor condição física, e nós estamos tentando acelerar esse processo, já inserindo alguma coisa de bola. Tudo é questão de tempo agora, para que o tenhamos nas melhores condições e ele à disposição para poder aí ocupar o seu espaço, brigar pela sua posição. A expectativa é muito positiva em relação a tudo isso. O Alan, nós sempre o vimos como muito mais como um primeiro homem, né, de marcação, teoricamente, na mesma função que o Ranielli. Mas eu acredito muito no Alan, que ele tem muito mais a acrescentar, muito mais a crescer, talvez numa outra função. Então pode ser que variemos um pouco, alterando dentro de uma necessidade, dentro das dificuldades que teremos, mas um jogador que com certeza se adapta muito bem e vai ser muito importante para o crescimento e a melhora da nossa equipe. Dorival aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, do portal Meu Timão. Ainda sobre o Breno Bidon, né, ele aparentemente sentiu incômodo no clássico contra o Palmeiras e atuou praticamente 88 minutos no derby, né? Poderia ser evitado caso ele não atuasse tanto esse tempo no jogo contra o Palmeiras em caso de lesão? Obrigado. Olha, é difícil de mensurar isso. Nós consultávamos o jogador, ele estava botando a mão na coxa, mas falava que estava suportando, então você não sabe o que é, não tem como medir a sensação de um atleta. Nós questionamos a todo instante, inclusive no intervalo, como que ele estava, mas ele disse que estava bem, que retornaria, que aquilo vinha acontecendo já há algum tempo, em alguns momentos ele sentia. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir, a não ser que você tome uma medida drástica. E como ele vinha atuando, como ele vinha jogando, era impossível fazer uma alteração naquele momento, na dúvida se realmente aquilo estaria interferindo no rendimento dele, que não vinha acontecendo pelo nível de atuação que ele teve. Então é muito complicado, você não tem como mensurar dentro de campo aquilo que esteja acontecendo com um atleta ou outro. Dorival, aqui, boa noite, Henrique Viliotti, Central do Timão. Dorival, você já citou o nome dele nessa coletiva, então é impossível não perguntar. Você citou o Renan Bloise, então todo mundo fala muito do trabalho do Marcelo Paz, fala dos seus pedidos por alguns atletas em específico, mas eu queria saber como é que é a importância do Renan Bloise e como é que tem sido esse trabalho com ele que já estava desde o ano passado, mas agora numa função um pouco mais pública do que anteriormente ele ocupava. E um pouco diferente da que ele executava no ano anterior. Ele está muito mais próximo do dia a dia de campo, muito mais próximo do Marcelo, que com frequência é natural isso, tenha outros afazeres além, né, das observações de campo. E o Renan hoje é uma pessoa que fica muito mais nesse setor do que propriamente na definição de nomes, como foi colocado aí nesses últimos dias, envolvendo o nome do Renan em muitas situações que não são verdade. Então, assim, eu acho que nós temos lá todos funções muito próximas ao Marcelo.
nós a todo momento estamos conversando com o Marcelo, pontuando tudo aquilo que acontece, tática, técnica, tudo que envolva os jogadores e comissão, de um modo geral. E naturalmente, eu acho que cada um dentro do seu setor, mas que vem sendo muito importante no desenvolvimento desse trabalho. Renan é um profissional de muito bom nível, já tive com ele no Flamengo, sempre muito discreto, muito responsável, um trabalhador, um cara que acrescenta muito a todos nós, e eu tenho certeza que o próprio Marcelo foi muito bem recebido e muito bem abastecido com informações desde o primeiro dia que aqui chegou, porque o Renan é um cara que, desprendido de toda a vaidade, está ali para trabalhar, para ajudar, para auxiliar a nossa equipe, e eu acho que esse é o papel que ele tem feito e executado muito bem. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre o jogo. Você várias vezes no ano passado falou, né, o quanto lamentava momentos em que o Corinthians jogava 70, 80 minutos de bom futebol, o adversário às vezes tinha 10, 15 minutos e conseguia fazer o gol. Hoje foi um pouco ao contrário, o Bragantino começa bem, o Corinthians consegue sobreviver, entre aspas, né, resistir, e depois faz um grande jogo, vence por 2-0. Queria te ouvir sobre esses dois momentos do jogo e principalmente o que mudou daquele começo de jogo de dificuldade para o segundo tempo, onde o domínio foi amplo e a vitória veio com 2 gols. Bom, a parada do jogo foi importante, mudamos o posicionamento. Naquele momento, trocamos Ranieri a função com o Carrillo, adiantamos um pouco mais Ranieri para que ele pudesse ser um homem mais de combate, um pouco mais agressivo naquele setor. Carrillo já ficou com a proteção à frente da área e uma iniciação qualificada que ele possui. Isso daí fez com que nós pudéssemos adiantar um pouquinho mais, principalmente Bidu pelo lado, já saindo com um pouco mais de posse. Chamamos uma saída com 3 homens para que alterássemos um pouco e criássemos uma dificuldade ao time adversário, que marcava muito bem a nossa saída com apenas 2 homens. Os nossos laterais começaram a desafogar um pouco, tivemos um ótimo trabalho de flutuação do Memphis e Garro, que às vezes infiltrava muito em cima da última linha, começou a vir um pouco mais para ser esse elo de ligação entre a nossa linha defensiva, meio e ataque. Eu acho que, alterando isso, nós tivemos um pouco mais de bola, tivemos muito mais posse, tivemos mais aproximação, facilitou para que pudéssemos marcar e ao mesmo tempo, para que tivéssemos possibilidade de jogar. Eu acho que a gente tem que salientar também as qualidades da equipe adversária, uma equipe que não perdia ou não perdeu ao longo desse ano. Poucos gols foram tomados pela equipe do Bragantino, uma equipe que vem evoluindo, um processo de evolução muito grande com o Osmósio Mancini, e isso tudo aí, para nós, em razão das dificuldades da última partida, daquilo que nós jogamos e talvez tenhamos deixado de fazer o resultado que teria sido fundamental. Nós hoje precisávamos de muito desse resultado e com uma boa atuação da equipe, acredito eu, que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente de uma equipe que procurou o gol a todo momento, mesmo que tenha iniciado com alguns desacertos, não se encontrando de repente, porém, no reajuste, eu acho que nós retomamos as condições da partida. Professor, boa noite. Júlia Fernanda, da Rádio Craque Neto. O Hugo hoje alcançou uma marca muito importante, igualou ao Gilmar ali em terceiro lugar entre os maiores pegadores de pênaltis, né, da história do Corinthians. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, e do Hugo Souza para o elenco do Corinthians. Acho que ele foi fundamental na definição do resultado, pegou uma bola crucial para aquele momento da partida. Não tenho minhas dúvidas em relação ao pênalti. Pode ser que tenha acontecido com o ângulo de visão que nós tivemos e as observações que nós fizemos no banco. A impressão que deu é que não havia sido, mas foi anotado. Ele fez uma brilhante defesa e aquilo nos ajudou muito. Fico feliz por ele ter atingido um número como esse, principalmente chegando próximo ao Gilmar, que foi um dos grandes goleiros que eu vi atuar na minha vida. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Ultimão.
Bom, nessa semana o Corinthians oficializou a renovação de contrato com o Angileri. Então, gostaria de saber quando o senhor pretende já ter, quando gostaria de ter ele à disposição, se já ele pode estar à disposição do Corinthians para a partida contra o São Bernardo pelo Paulista. Eu gostaria de tê-lo para ontem, mas infelizmente é a mesma situação dos jogadores que chegaram por último. Nós teremos que ter um cuidado um pouco maior para que possamos primeiro condicioná-los, aí sim, a partir daí, temos todo o grupo em condições de poderem estar brigando aí e atuando. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Queria uma atualização sobre reforços, né? Toda a coletiva a gente pergunta, e aí agora entre saídas e chegadas, o que você espera mais para essa equipe? O que ainda precisa reforçar agora com esses 3 novos nomes chegando aí para o seu elenco? Obrigado. Eu acho que tudo está sendo feito com muita tranquilidade. Eu acho que a gente tem que enaltecer a maneira como o Corinthians tem trabalhado. Pouquíssimo investimento. No momento em que todas as equipes estão buscando investimentos e contratando além de um número um número relativo de jogadores, buscando aí ótimas opções no mercado e investindo, todas as equipes investindo valores muito altos, e nós estamos trabalhando com essa condição. Por isso que eu valorizo muito aquilo que tem sido feito aqui dentro, porque nós estamos conseguindo melhorar a capacidade do nosso elenco, com baixíssimo investimento e acreditando muito nas soluções que estão sendo encontradas pelo nosso departamento de futebol, comandado aí pelo Marcelo. Boa noite, Dorival. Aqui, Diego Fernandes, Rádio Coringão. Gostaria que você avaliasse a partida do Rodrigo Garro, ele que foi muito criticado após o último derby, né, após o último jogo, ele que acabou perdendo a bola daquela partida onde ocasionou o gol do Palmeiras, e hoje ele voltando para a equipe titular, fez até uma assistência no gol do Gabriel Paulista. Queria que você avaliasse a partida do camisa 8 do Timão. Obrigado. Não, eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência. Garro teve 2 lesões muito sérias no ano passado, não foi um grande ano. Nós todos vimos como foi o ano de 2024 dele, um jogador que se destacou em todos os sentidos, em todos os aspectos, chamando a atenção de todos nós que acompanhamos futebol. Eu acho que a questão de paciência, um pouquinho dele voltar a ter uma confiança maior nele próprio, porque jogar futebol ele sabe. Tudo é questão de tempo, vamos aguardar. Houve um erro no domingo, aconteceu. Só que futebol é coletivo, infelizmente aponta-se sempre. Amanhã também ele vai ser decisivo, vai definir um jogo, mas também não será o principal responsável. Então, por isso que nós temos que ter sempre um equilíbrio, tanto positivo quanto negativamente, em relação às nossas avaliações, pois sempre, e somos acostumados a fazer isso, jogado nas costas de um único profissional, tudo aquilo que acontece de repente em determinado clube, e nem sempre é assim. Dorival, boa noite. Vinícius Naza, Dimensão Esportiva. No último ano foi muito questionado, não questionado, mas cobrada a presença do trio Garro e Yuri Memphis, e hoje, mais uma vez, você pode contar com eles, mas os gols saem da defesa. Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. Como que, até como você salientou bem, o jogo muito bem feito pela equipe do Bragantino, como fugir das bolas tão presas no meio de campo para essas bolas mais alçadas? Como fugir dessa questão tática adversária em um momento que o Corinthians precisava realmente sair com os 3 pontos? Nós tivemos 13 oportunidades, 13 chutes em gol. Eu acho que isso daí mostra que nós procuramos botar a bola no chão. O trabalho de bolas paradas tem sido fundamental e nós temos destravado muitos jogos em razão do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu acho que isso daí é fruto muito do trabalho do Aurélio, do Pedro e do João, que se responsabilizam por isso. Pedro Sotero, que comanda a nossa equipe, e ele que desenvolve a maioria das nossas jogadas, tanto marcações quanto jogadas de ataque. Eu acho que isso daí tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Porém, a nossa equipe não deixa de botar a bola no chão. O Corinthians joga. Podem falar o que for, mas o Corinthians é uma equipe que tivemos hoje aí
no primeiro tempo, eu não tenho dúvidas, mas nos aproximamos aí de quase 70% de posse de bola, é isso? Então, é uma equipe que bota a bola no chão, que procura jogar. Nós encontramos uma defesa que tomou apenas, se não me falha a memória, 2 ou 3 gols nesse ano. Mais 2 na noite de hoje. Então, assim, é um time muito consistente. E nós temos que entender que mesmo no momento em que talvez não estivéssemos brilhantes tecnicamente, mas fomos uma equipe efetiva e que procurou o gol a todo momento, destravando o jogo numa bola parada, que faz parte. Faz parte das soluções que se buscam em uma partida de futebol. Dorival, aqui. Boa noite. Matheus Ribeiro, da TV Globo. Ainda sobre isso da questão defensiva, né? No ano passado, o Gustavo Henrique foi muito importante em bolas aéreas também. Foi um dos jogadores que sempre chegava ali também, conseguia deixar seus gols. Nesse ano, o Corinthians começa com o Gabriel Paulista tendo também essa posição ali, né, no ataque, quando ele sobe para cabecear, já marcando o seu segundo gol com a camisa do Corinthians. Eu queria que você falasse um pouco da importância de sair daqui hoje com a defesa sem ser vazada, né? Com o Hugo também, enfim, defendendo o pênalti, mas, para além de tudo, uma defesa que foi importante no ataque, com gols de Bidu, com gols de Gabriel Paulista, e dessa defesa marcando presença cada vez mais no ataque também, ainda que o Corinthians tenha essa posse de bola, como você falou, mas fazendo essa pressão com os zagueiros também. Eu acho que é um detalhe importante. A nossa equipe tem se mostrado muito consistente, mesmo em algumas derrotas que nós tivemos, desde o ano passado isso, mas ela se mostra muito consistente. Para mim, eu pontuo o equilíbrio coletivo que a equipe vem buscando, atuações individuais numa crescente. Quando eu cheguei aqui, o Bidu era o terceiro jogador da posição, Mateuzinho não vinha num bom momento. Hoje são 2 jogadores aí que eu não tenho dúvidas que estão sendo observados futuramente, uma possível daqui, quem sabe, para essa edição ou num futuro bem próximo aí, até uma possibilidade de seleção, pelo crescimento que eles vêm tendo, pela regularidade que vem mantendo. O Mateuzinho hoje se apresenta aí como um dos melhores laterais do país, Bidu se destacando em todas as partidas desde o ano passado, Bidon num crescimento que impressiona. Então, assim, eu acho que isso pontua o trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente, encontrando situações importantes, fazendo com que o crescimento de alguns jogadores aconteça. Eu acho que essa é a nossa preocupação. O mais importante é que, coletivamente, nós estejamos sempre bem. E para que isso aconteça, quanto mais composto for o nosso elenco, naturalmente, voltando àquela pergunta lá atrás, mais condições de podermos revezar de uma partida para outra, recuperando boa parte do grupo e estando nas partidas seguintes em totais condições de podermos jogar dentro das nossas melhores condições.